Olá, que alegria estar com você aqui na TV Evangelizar, aqui no programa A Vida em Foco. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse é o nosso momento juntos para que a gente possa falar sobre diversos assuntos. Por isso, o nosso sinal chega aí na sua cidade. Nós temos o canal digital aberto, a parabólica, nós temos o YouTube, TV Evangelizar Oficial, vários meios de comunicação. Então, espalhe também esta boa notícia para aquelas pessoas que você ama, para a sua família, até porque o tema que nós vamos falar hoje, muitas pessoas têm dúvidas. Nós vamos falar sobre o tema da campanha da Fraternidade 2025, que é ecologia integral. O que significa esse termo? Em termos práticos, o que nós podemos fazer nas nossas comunidades? Enfim, vamos falar um pouco de tudo isso. E para tanto, eu vou receber aqui a Salete, que é coordenadora arquidiocesana da campanha da Fraternidade 2025, Salete Bes. E vamos falar sobre a saúde, que afeta homens e mulheres, mas as mulheres de uma forma especial por causa dos hormônios. Quando que começam, então, essas disfunções, né? Se é que a gente pode dizer que de uma forma geral isso acontece ou não, então nós vamos tratar também deste tema. É só você ficar aqui comigo, começando o programa A Vida em Foco. Vamos falar então sobre este tema que traz a campanha da Fraternidade 2025, Ecologia Integral, entender um pouco mais a fundo qual foi a ideia por trás, qual foi a intenção que o Santo Papa quis trazer para nós neste ano. Seja muito bem-vinda, Salete. Tudo bem com você? Oi, Carol. Obrigada. Eu que agradeço você estar aqui, viu? Seja bem-vinda. Obrigada. A Salete ela é coordenadora arquidiocesana da campanha da Fraternidade 2025. Então, Salete, vamos começar aqui um pouco na história até, né? A campanha da Fraternidade ela existe desde a década de 60, é isso? Isso. Já este ano é 61 anos da campanha da Fraternidade. Tá, 61. Uma iniciativa aqui da Igreja do Brasil, da CNBB. Então, já há 61 anos, sempre nesse período também quaresmal, que é muito importante na vida da igreja. A oportunidade que a igreja também nos favorece desse período de conversão, mudança de vida. Então, também o tema da campanha da Fraternidade sempre nesse momento mais forte, não que acabe agora, mas nesse período mais forte. Sim. E ela foi baseada naquele documento do Papa, o Laudato Si? Exatamente. A campanha deste ano de 2025, ela é baseada na Laudato Si, que este ano completa 10 anos da sua... quando ele lança essa carta preciosa para nós, para toda a humanidade. E eu gosto sempre de dizer, Carol, que a campanha da Fraternidade é uma iniciativa da Igreja Católica, mas ela não é destinada apenas aos católicos. Sim. Ela é destinada a toda a sociedade, porque tudo atinge a todos nós. Sim. E quando a gente olha especificamente para esse ano, né? Eu sei que a ecologia ela já foi temas outros anos, mas desta forma, a primeira vez, claro, ela é sempre inédita, né? O que seria falar sobre ecologia integral? Explica pra gente, assim. Isso, então é a 9ª vez que o tema relacionado à ecologia é abordado pela campanha da Fraternidade. Então já abordamos sobre a água, a terra, os povos indígenas, os biomas, mas este ano, então, iluminados pela Laudato Si, e também os 800 anos do canto das criaturas de São Francisco, então 800 anos também, e temos a Eco que vai acontecer agora, né? Então, este é o tema Ecologia Integral, que é muito abrangente. Então, nós sim vamos tratar das questões ambientais no sentido das plantas, das aves, dos rios, das águas, mas também do ser humano. Porque tudo está interligado. Tudo sim. atinge a todos nós. Entendi. É interessante, né? Porque quando a gente fala esse termo integral, traz bem essa conexão, não é? Isso. E assim, pensando um pouco até no próprio Gênesis, né? Em como foi formado o mundo e que o ser humano, que é criatura de Deus, assim como tudo que está no mundo, mas a natureza ela é para servir o ser humano. Mas eu acredito,
muito do que eu vejo assim, o Papa trazer na Laudato Si, uma questão de voltar o olhar novamente ao Criador. Ou seja, se o ser humano deve dominar sobre todo o ambiente, os animais, deve ser sempre para elevar a glória de Deus. Então, nunca para desequilibrar isso, não é? É isso que está por trás ou não? Exatamente, Carol, porque a gente vê no Gênesis, Deus criou e viu que tudo era muito bom. É o lema, inclusive, da campanha da fraternidade. Medita, né? Exato. E no decorrer da história da humanidade, nós, enquanto seres humanos dotados de inteligência, nós achamos que podíamos sim dominar no sentido de tirar tudo sem pensar nas consequências, de uma forma irresponsável muitas vezes. Então a campanha da fraternidade, ela quer também nos chamar a atenção de que, peraí, não é bem assim. Na verdade, nós precisamos cuidar e guardar a criação que Deus fez. E nós estamos agindo de uma forma que está prejudicando a natureza e vai nos prejudicar. E nós não temos planeta B. Não existe um depois, daí amanhã a gente vê. Não, é agora que precisa ser tomada alguma atitude. A gente está sentindo isso com as mudanças climáticas, com esses eventos que vivemos, em especial ano passado aqui no Brasil, e tantos que a gente tem acompanhado no mundo todo, né? Então é um alerta para que, bom, nós precisamos sim de conversão. Uma conversão que é pessoal, mas ela é comunitária e é social também. Sim, é interessante você falar isso. É como se, de alguma forma, o ser humano tivesse tirado Deus do gerenciamento. Não é? E agora a gente é chamado, justamente nesse período, a nos voltarmos a Ele, por isso cuidar de tudo, não é? Sair da lógica extrativista para a lógica do cuidado. E isso em todas as circunstâncias, em todas as situações. Sim. Salete, e de forma prática, como que você acredita, talvez tendo visto já algumas iniciativas, ou até algumas que ainda não foram colocadas em prática, mas que você acredita que sejam válidas? Sim, então, como eu falei, nós podemos fazer ações, ter atitudes em 3 níveis. Esse no campo pessoal, então cada um de nós pode pensar de que forma que eu utilizo a água na minha casa, por exemplo. Como que é a questão com o lixo? Estou separando, ou vai tudo para o aterro sanitário, que tem gravíssimas consequências para o meio ambiente. A questão do óleo de cozinha, por exemplo, que é super contaminante para o solo e para as águas. Então, são pequenas ações, mas que fazem muita diferença quando nós tratamos de uma população, por exemplo, aqui numa capital. Né? Nós temos ações no campo comunitário. Por exemplo, podemos pensar numa horta comunitária na nossa comunidade. Podemos pensar na limpeza de um rio ali do nosso lugar, sabe? Essas questões. E no âmbito social, que aí é um campo maior no sentido do poder público. Então, também a campanha da fraternidade quer chegar nesses espaços com as empresas. Quer dizer, são as que mais poluem. Né? Nós, enquanto seres humanos, poluímos, né, na nossa casa, enfim, mas as grandes empresas, enfim, todos têm que estar de alguma forma engajados, né? Cada um fazendo o no que seu pode. Nível. Exato. Mas o que importa é nós tomarmos consciência de que é preciso mudar de atitudes. E aí a gente pensar nos descartáveis. Eu tenho jogado um desafio grande nas nossas comunidades paroquiais. Nós usamos muito material descartável. Sim. Copinhos, isopor e etc. Quer dizer, nós muita embalagem, né? Muita embalagem. A gente vai precisar contribuir nesse sentido, e a igreja pode muito contribuir nesse sentido. Sim. E você falando, me veio também as próprias famílias envolvidas, não é? Tem muitas famílias que vivem do reciclável, vivem de, agregam muito valor à cidade, dependem disso, e
creio eu que quando a gente faz a nossa parte, a gente também está pensando nesse social, nesse indivíduo, né? Nessas famílias. Com certeza, Carol. As pessoas que trabalham com o reciclável e tiram do seu sustento, né, daquilo que já não serve mais para a grande maioria, que é o lixo, né, descartável, são agentes da ecologia na nossa cidade. Então, olha como é importante a gente, na nossa casa, nos nossos espaços, fazer essa separação. Porque o lixo que vai tudo para o aterro, né? Então, nós estamos só aumentando isso tudo. Então, quando a gente recicla, é um material que vai, sim, para os catadores, quem já faz esse trabalho. E aí vamos transformando e reutilizando tudo aquilo que um dia já foi né? Qualquer pote ali vai se transformar num outro elemento assim. Sim, com certeza. Salete, muito obrigada por ter vindo falar desse tema, tá? Obrigada. Seja sempre bem-vinda. Obrigada. Obrigada. Já que nós estamos falando da campanha da fraternidade, foi inspirada na Laudato Si, a gente separou esse vídeo para você entender melhor o que significa esse documento. Acompanhe. Queimadas. Desmatamento, enchentes, oceanos em estado de alerta, toneladas de lixo na terra e nas águas, desastres ambientais sem precedentes. A natureza clama. O Santo Padre já invocou nossa consciência no seu Laudato Si, quando lembrou do cuidado com a nossa casa comum. Descrita pelo Cântico de São Francisco como uma boa mãe que nos acolhe nos seus braços. Nossa Mãe Terra que nos sustenta e produz variados frutos. Como cristãos, não podemos mais ignorar esse chamado. As mesmas mãos que se unem para orar, que se estendem em solidariedade, que honram o que a terra oferece. Mãos capazes de gestos tão nobres também ajudam a destruir nossa casa. Pequenos gestos que podem parecer sem importância só aumentam a agonia de um planeta que adoece mais a cada dia. Somos todos moradores da mesma casa, por isso faça a sua parte. A obra Evangelizar lembra com todo carinho que cuidar do meio ambiente a partir do seu lar é um gesto de amor pelo próximo, pelas futuras gerações e principalmente a Deus que nos entregou a mais perfeita terra prometida. Cuide dela, recupere, preserve e oriente, porque evangelizar pela casa comum também é preciso. Esse material foi inspirado na Laudato Si, que Papa Francisco recomendou. E se nós vamos então cuidar da nossa casa comum, vamos também cuidar da nossa casa pessoal, o corpo que habitamos. Então nós vamos falar sobre saúde no próximo bloco, falando sobre desequilíbrios hormonais e como é que nós podemos fazer a nossa parte. Enquanto isso, eu peço que você, de uma forma muito especial, possa contribuir para que a gente continue evangelizando por todos os meios. Se nós podemos hoje levar esta mensagem do Papa Francisco, esta mensagem de casa comum e tantos outros temas como esse que eu falei agora, é graças a você que nos ajuda. Então a gente colocou esse QR Code para que você possa fazer a sua doação. A sua doação é extremamente importante para nós, porque é desta forma que nós chegamos com o sinal da TV Evangelizar, que chegamos com as rádios, que chegamos pelo YouTube e todos os meios de comunicação, os quais a gente utiliza para
levar a evangelização. Então nos ajude. Muito obrigada a você que já nos ajuda e continue, porque nós precisamos manter este trabalho de evangelização. Muito obrigada pela sua confiança. Então vamos para o nosso intervalo e já já a gente volta falando sobre os desequilíbrios hormonais. Saímos com imagens da cidade de Manaus, Amazonas, cidade que nos acompanha pelo site. Também estamos no site tvevangelizar.com.br. Você consegue acessar toda a nossa programação 24 horas. Manaus tem o maior porto fluvial em volume de cargas do Brasil. É a porta de entrada para a Amazônia e possui história e cultura riquíssimas. Já eu volto. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Voltamos com o programa A Vida em Foco para falar sobre a saúde hormonal, principalmente. Que desequilíbrios hormonais nós podemos sofrer, se isso tem a ver com idade, se isso tem a ver com hábitos. E quais são os sinais de que pode haver um desequilíbrio hormonal? Algumas perguntas, né? Dentre outras, teremos aqui uma especialista para respondê-las. Então, deixa eu dar as boas-vindas para a doutora Daniele Rosevics, ginecologista, né, minha querida? Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Você. A gente tende a pensar que os desequilíbrios hormonais acontecem por conta da idade, né? Do tempo. Isso é uma regra ou a gente teria alguns fatores, talvez, que mudem essa situação? Na verdade, somos seres que ciclam. As mulheres ciclam desde do momento em que ela entra na menarca, a primeira menstruação. Tá. Ali ela vai estar envolvida por todos os hormônios que vão fazer, principalmente a primeira fase hormonal, a gente fala que é até a ovulação. Né? Tá. As mulheres podem ovular algumas em 10, 14, varia bastante. Inclusive, a própria mulher pode variar bastante. E a importância de conhecer o ciclo menstrual é justamente para entender que fase ela vai ter um maior desempenho ou no trabalho, uma maior disposição em casa, com as crianças. E com isso, por exemplo, a primeira fase a gente chama que é a fase que vai começar uma recuperação estrogênica para a ovulação. Essa fase inicial é a fase em que a mulher realmente, a disposição aumenta bastante. Após a ovulação, devido à progesterona, ela vai começar a se sentir um pouco mais indisposta, mais o sono às vezes pode ter alteração. Então a importância de se conhecer o ciclo menstrual é a base para ela entender como que ela vai funcionar. A irritabilidade, a socialização dela também vai influenciar. Não basta ela pegar apenas esses sintomas de alguma forma, porque ela varia pelo ciclo. Isso não significa que ela tenha um desequilíbrio hormonal. Não, de maneira alguma. Entendi. Né? Então, primeiro é conhecer bem esses ciclos. Certo. Isso a gente está falando no período fértil dessa mulher, né? Ali entre os 11 até os 40 anos de idade, mais ou menos, é onde ela pode se basear bastante nos próprios sintomas, né? No ciclo menstrual. Aí depois disso, aí já entra um desequilíbrio mesmo ou não? Aí começa aos 40 a mais. Ali a mulher vai ter que ter um olhar um pouquinho mais aprofundado sobre o ciclo dela para entender, por exemplo, os ciclos começam a encurtar. Aquela mulher que começa a perceber que está menstruando mais cedo. E com isso... menos espaçamento. Menos espaçamento. Começa a alterar esse ciclo e daí o primeiro hormônio que começa a afetar no nosso corpo é a melatonina, que é o hormônio do sono. Então, é o primeiro sinal em que eu começo uma desordem hormonal. O corpo começa a entender a melatonina baixa, essa paciente, essa mulher não consegue dormir do jeito que dormia antes. Com isso, não tem a modulação hormonal da noite, eu começo a ter mais irritabilidade. A paciente começa a ficar mais irritada, mais impaciente. E ela começa a se aproximar cada vez mais, a brasileira em média, entre os 51 e 55 anos para ela entrar na menopausa. Ali a gente decreta a ausência realmente dos hormônios. Ali o quadro se acentua mais, né? A deficiência hormonal e com isso a repercussão é no corpo inteiro. O estrogênio, ele age desde o fio do cabelo até a unha do dedinho do pé. Tudo vai mudar.
tudo muda. Por isso que hoje a gente bate bastante na tecla, né? A ginecologia hoje, ela faz essa reparação para que não seja um impacto na vida dessa mulher. Para que não chegue nos extremos. Exatamente. Não perca tudo e depois ter que recomeçar. Não precisa ser esse ciclo. Não, pelo contrário. A gente consegue manter um quadro estável dessa paciente. E até para não chegar a pontos de desespero, né? Tem pacientes que chegam no consultório falando, eu não sei mais quem eu sou. Acredito. Né? Eu não correspondo à minha produtividade, o meu desempenho, minha socialização. Ou seja, a baixa de energia é algo perceptível. Muito cansaço. É a principal queixa. Falta de foco, talvez, memória, tudo isso vai afetar. É a paciente que está lendo 3 vezes a mesma página do livro e não consegue memorizar. Então não concentra também. Não consegue. A memória começa a ser afetada. A gente fala que... Tudo por conta dos hormônios? Tudo por conta hormonal. Olha Tudo só. por conta hormonal. A gente tem uma incapacidade do cérebro em processar aquela informação. Tanto é que hoje nós já sabemos, né, a modulação hormonal, por exemplo, né, ela é uma proteção. Lá nos anos 40, 50, né, a propaganda era satisfaça o seu marido. E hoje a gente vê que é além disso. Né, vai além do casamento, do matrimônio, vai muito além. Aquela paciente volta para si. Ela começa a ter vitalidade, uma queixa muito frequente. É um cansaço extremo. Eu estou muito cansada. E as pessoas confundem muito essa fase com depressão. Aí começam aí nos consultórios e é passado antidepressivo. E às vezes não tem nada disso. Não, é puramente hormonal. Ela está, às vezes, com o estrogênio dela, no pico hormonal nosso, a gente está com estrogênio de 200. Na menopausa, às vezes o laboratório não consegue dosar. Nossa. Tá zerado. Mas isso é um exame difícil de ser feito ou não? Para saber como está o estrogênio, por exemplo, ou outros? Exame de sangue. Esse é um exame de sangue de Porque rotina. me assusta você falar assim, nossa, a pessoa acha que está com depressão, não foi feito um exame, nada, porque é importante passar por esse, né? A maioria das pacientes, quando chegam para mim, estão com antidepressivos. Uma queixa muito frequente, né? A incapacidade de concentração. Então, ela realmente acha que ela está perdendo a lucidez dela. Porque ela fala assim, eu conversei com meu filho falou que eu falei isso umas 2 vezes já. E, na verdade, falam, não, calma, isso aí a gente vai avaliar. E eu começo uma reposição hormonal, uma modulação hormonal para essa paciente. Hoje nós temos o advento dos bioidênticos, que nada mais é que é o próprio hormônio. Estou usando o próprio hormônio, eu não estou usando... Algo muito parecido. Muito parecido, porque o corpo entende que aquilo é dela. Né? E, com isso, a paciente começa a voltar. Em 2 meses, essa paciente retorna. Ela fala, o que você fez? Eu voltei. Sim. Eu senti que eu tô aqui de volta. Entendi. E todos os antidepressivos, a gente vai tirando. E vendo que aquilo não tinha necessidade. Né? Eu costumo brincar. É como eu falo que eu sou controladora de tráfego aéreo. Vai ter a colisão. Uma paciente de 40 anos, daqui 2, 3 anos, a gente já sabe o que esperar desse corpo. Então a gente tem que mudar a rota. Entendi. Então você é a favor de já começar desde o início. No climatério. Uma coisa pequena, assim, para não ter que... Porque não a modulação hormonal, ela é gradual. Né? Nós vamos avaliar. Poxa, o que essa paciente está precisando? Poxa, está reclamando demais, o sono está muito deficiente. Ela não tem sintomas ainda de uma deficiência estrogênica. Então, ela é uma deficiência de progesterona. Quase não se percebe, devagar. mas tem alguma coisa ali que ela já está repondo. Ela sente, a paciente sente que não é mais a mesma. Sim. E depois dos 40 anos, o olhar para o nosso próprio corpo, ele tem que ser muito maior. Porque é a paciente que... É um momento que a gente fala, né? Os 10 primeiros anos sem menstruar. Mas eu não preciso esperar a ausência da menstruação. Entendi. Para iniciar um tratamento. Entendi. Né? E com isso a paciente volta, a vitalidade volta. E outra coisa importante que eu sempre falo é também, nesse momento, todas as fases da mulher, ela tem que ser suplementada. A suplementação vitamínica. Todas as fases. Específicas daí para cada fase. Cada fase tem uma suplementação. Eu falo, né? A gente já entendeu que gestante tem que tomar vitamina. Sim. Então, por que a gente não mantém essa conduta depois? Entendi. Na menopausa, é ainda mais importante. A cognição dessa paciente, a vitalidade, o foco dessa paciente, né? E com isso,
a suplementação é uma aliada à modulação hormonal. É uma aliada. Nossa, muito bom. Eu vi que você trouxe um livro, é alguma... Esse é uma dica de literatura. Então, isso que eu ia falar, é uma dica que tem a ver com esse nosso tema, né? Ó, o cérebro e a menopausa. Interessante. Mostrando os impactos realmente hormonais, porque a mulher está começando a viver mais a menopausa, né? E com isso, estão vindo cada vez mais estudos falando sobre a menopausa e que não precisa ser assim. É como se fosse a endometriose, né? Endometriose, não, cólica na menina novinha é normal, vai acostumar. Aí, não é bem assim. Já mudamos o enfoque para endometriose. Aí agora a gente está batalhando para o foco da menopausa. Mulheres na menopausa não têm que perder a vitalidade, pelo contrário. Minha querida, muito obrigada por trazer esse tema para a gente, viu? Sempre bem-vinda. Obrigada. Um recado especial para você agora. Acompanhe comigo. Oi, Carol. Gente, você que está em casa e percebeu que a visão tá ficando fraca, né? Se você pensa aí como que era a sua visão uns anos atrás, você estava enxergando direitinho, mas passou o tempo, parece que tá cada dia pior. Você não enxerga o celular muito perto, muito longe, o preço no mercado tá complicado para enxergar. E isso acontece por quê? Porque vai passando o tempo, a gente deixa de absorver os alimentos necessários para a boa saúde da visão também. A gente cuida de tantas coisas, né? Dos ossos, do corpo, do cabelo. E a visão, como é que tá? Você tem cuidado? E aí o que acontece? Para você conseguir ter uma visão saudável, você precisa colocar o Vision X na sua vida, que é um suplemento natural, não tem contraindicação, você toma uma cápsula por dia e ele vai agindo lá dentro da sua visão, fazendo aí você com essa reposição desses elementos importantíssimos para a boa saúde da visão, para você enxergar direitinho agora e no futuro também. Então o que você precisa fazer? Ligar 0800 777 0190, assim como tantas pessoas que tomam e vêm aqui recomendar. Veja comigo. Meu nome é Reinaldo Carrara, eu fui ao médico e ele me recomendou, me deu o laudo e recomendou não andar sozinho nem de ônibus, mas depois comecei a tomar o Vision X e graças a Deus superou. Já estou podendo pedalar minha bicicleta com mais segurança. Participei em outubro até de um passeio ciclista e ganhei até um troféu. Sensacional! Tava em dúvida? Não tá mais. Então faz o seguinte, liga 0800 777 0190. Para você que ligar agora, eu tô liberando metade do preço com um presente super especial. Mas é só para você que ligar e falar que tá assistindo aqui na TV Evangelizar. Então já anota o telefone 0800 777 0190. Deixa a ligação gravada, as nossas consultoras retornam para você e o melhor, gente, eu entrego aí na porta da sua casa rapidinho. 0800 777 0190. Vision X, o X da sua visão. E o recado que eu tenho para você agora é um convite que vem da TV Evangelizar e do Padre Reginaldo Manzotti, porque no próximo dia 11 de abril nós teremos a live, ou melhor, o compromisso de amor. Começou como uma live, né, na época da pandemia e a gente manteve na nossa programação porque foi assim que nós conseguimos ajudar tantas pessoas através de alimentos. Então, a partir de agora, você já pode fazer a sua doação. E essa é uma doação exclusiva que vai se reverter em cestas básicas, em alimentos, para aquelas pessoas que têm mais fome. Você está vendo aí na sua tela, a chave Pix é o CNPJ da obra Evangelizar é Preciso, é uma forma de você ter segurança e uma forma de a gente organizar que toda essa doação será exclusivamente destinada para a alimentação. Então nós somos chamados a praticar a caridade, especialmente em tempo de quaresma. Então vem a obra Evangelizar é Preciso, sendo uma facilitadora para você que quer praticar a caridade, para você que quer fazer obras de misericórdia, especialmente nesse ano santo. Nós vamos ser o canal para entregar esses alimentos. No Brasil inteiro nós vamos distribuir e você pode fazer a sua doação desde já. Então esteja junto conosco, é um compromisso de amor que nós fazemos todos os anos como obra Evangelizar é Preciso. Agora mais um recadinho para você, acompanhe. Boa tarde, amados de todo o Brasil. Olha, no mundo de hoje, onde tudo parece passar assim tão rápido, né? Mais de 86% dos brasileiros relatam sintomas de ansiedade ou estresse. Então, se você se sente sobrecarregado, com dificuldade para dormir ou até mesmo para relaxar, aqui, ó,
o magnésio quelato da Joy é o que está faltando no seu dia a dia. Ele é fundamental para o bom funcionamento do sistema nervoso, ajudando a regular o humor e a melhorar a qualidade do sono. Isso porque, gente, ele colabora com a ativação dos hormônios do bem-estar, da serotonina e o triptofano, e também da melatonina, que é o hormônio do sono, te proporcionando noites mais tranquilas e revigorantes. Imagine só você poder enfrentar cada dia com mais leveza, com mais tranquilidade e fazer as coisas que antes você não conseguia por causa das dores e do desânimo. O magnésio da Joy, com sua fórmula exclusiva, poderosa, assim ó, em cápsulas soft gel, é mais prático e eficiente. Sem falar que o santo suplemento é também analgésico e anti-inflamatório natural. Portanto, ele ajuda a combater os processos inflamatórios no seu organismo e vai assim amenizando essas dores generalizadas. Fortaleça a sua saúde, então, ó, com o magnésio quelato da Joy. Aproveitando hoje, gente, o desconto de 60%. E, ó, de presente, vamos mandar aqui um robô aspirador de pó. Vai te ajudar na limpeza da casa. Ligue já, 0800 591 8773 e só comece a pagar no final de março. Olha só que máximo, hein? Compra no fiado, ganha desconto, presente e ainda prazo para começar a pagar. 0800 591 8773. Oportunidade incrível, né, Carol? No próximo bloco a gente vai falar sobre livros e você vai conhecer um dos livreiros mais antigos de Curitiba. Então saímos para um intervalo, saímos com imagens da cidade de Guarujá, litoral de São Paulo, nos acompanha pelo 50.1, está localizada na ilha de Santo Amaro, a segunda maior ilha marítima do Brasil, com cerca de 143 quilômetros quadrados. Já eu volto. E todos os anos nós convidamos você a fazer doações de chocolate para a Páscoa das pessoas mais carentes. E esse ano estamos também arrecadando, tanto aqui na obra Evangelizar é Preciso, quanto na Secretaria do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, como também na loja Produtos que Evangelizam. São 3 pontos de arrecadação. Você pode trazer chocolates, doces em geral, guloseimas até o dia 15 de abril e ser uma fonte de alegria para aqueles pequenos que são atendidos por instituições parceiras da Associação Evangelizar é Preciso. Então participe, são gestos pequenos, mas que fazem diferença. É onde nós conseguimos demonstrar carinho, é onde nós conseguimos levar amor para aquelas pessoas que têm muito pouco. Então, nos ajude também com esta campanha de Páscoa. E agora, eu quero chamar a atenção, hoje é Dia Nacional da Biblioteca. Então, nós somos atrás de um dos livreiros mais antigos de Curitiba, que ama fazer o que faz, dedica a sua vida há cerca de 60 anos, cuidando de livros. Acompanhe comigo. Em um mundo que avança rapidamente para o digital, a tradição do livro impresso permanece não apenas viva, mas vibrante. E o seu Chaim é prova disso. Há 60 anos ele mantém a profissão de vendedor de livros com charme e relevância, resistindo bravamente às mudanças tecnológicas e ao tempo. Nossa livraria é um refúgio daqueles que gostam do papel, gostam do livro, gostam da posse, gostam de ter a sua própria biblioteca. E assim, estamos há quase 60 anos desse local, vencendo. Desde as vendas itinerantes de enciclopédias no século XVIII até as charmosas livrarias que adornam as cidades modernas, vender livros para ele é mais do que uma profissão. É uma arte de conectar pessoas a histórias, conhecimentos e sonhos. Se nós temos o alimento físico, nós temos também o alimento espiritual. E o livro é isto.
ele desenvolve em você valores, grandeza, orientações, desculpas. O livro ele tem que ter formação física, biológica, moral. Lojas como essa do Seu Chaim aqui no centro de Curitiba são verdadeiros faróis culturais. E há décadas são ponto de encontro para os amantes da literatura. E o Marcos é um deles. Cliente há 40 anos, o advogado se sente em casa. E eu me sinto muito bem aqui. Jorge Luiz Borges, o grande escritor argentino, disse que ele sempre imaginou o paraíso como uma espécie de livraria, né? E eu acho que ele foi muito feliz, é mais ou menos por aí. Isso é um paraíso. Para ele, comprar livro traz uma sensação muito boa. Eu me sinto muito, muito bem, né? Eu hoje posso me orgulhar de ter uma modesta biblioteca em casa. Cada exemplar, cada livro comprado é um tesouro, é uma joia que eu coloco na minha pequena biblioteca. E para o Seu Chaim, o livro é um item essencial para a sobrevivência. Livros são como amigos, eles não podem faltar. Ele é tão importante como você buscar a vida. E sem ele, você na verdade não é nada. Neste Dia do Vendedor de Livros, celebramos não apenas esses dedicados profissionais, mas também a resiliente magia dos livros impressos, que continuam a encantar, ensinar e conectar gerações. O livro você não usa. E se você for ver, o livro usa você, dependendo da capacidade que você tenha para interpretar as coisas lá dentro. Que nesse dia da biblioteca a gente possa resgatar o hábito de ler livros, porque é nos livros que nós encontramos o conhecimento. Não é na internet, não se iluda, e tenha este hábito, passe esse hábito para os seus filhos. Mais um recado importante para você aqui na TV Evangelizar. Boa tarde, Carol. Olá, você que nos acompanha. Olha, quem tem glicose alta sabe que qualquer descuido pode custar muito caro, né, gente? E os sinais de alerta, eles vêm devagarinho. Cansaço extremo, tontura, pés formigando e até mesmo aquelas feridinhas, sabe, que demoram para cicatrizar. E o pior, gente, o diabetes pode avançar sem aviso. Mas com ele aqui, ó, o poderoso Glicotrate, você consegue regular os níveis de açúcar no sangue. Ele vai proteger a sua saúde de uma forma natural, te afastando aí de todas as complicações dessa doença terrível. Ele é um suplemento pensado especialmente para a sua qualidade de vida. Então, vai te ajudar, sim, nesse controle do açúcar no sangue e também no bom funcionamento do pâncreas, aí na produção da insulina. E você pode usar tranquilamente, ele não tem interação medicamentosa, mesmo você que já toma aí o seu remédio, né, para o controle do diabetes, faz o acompanhamento médico certinho e vai adicionar esse cuidado especial, esse cuidado extra com o Glicotrate. Ligando já 0800 555 5123, você garante a metade do preço no kit completo. Ó, 50% de desconto para quem ligar agora. As 30 primeiras pessoas que ligarem vão aproveitar. E ó, a eficácia é tão garantida aqui do Glicotrate que de presente vai esse medidor aqui de glicose, tá, gente? Para vocês acompanharem os resultados diariamente. Mas, ó, tem que correr porque é por tempo limitado. Vagas limitadas, apenas 30 vagas para quem ligar já. 0800 555 5123. Garanta agora mesmo o inimigo número 1 do açúcar. Compre já e, ó, o pessoal aqui de Curitiba tem frete grátis e recebe ainda hoje. Então, ligue e aproveite. E agora, volto contigo, Carol. Muito obrigada. E na próxima segunda-feira nós temos um encontro marcado na nossa noite de louvor. Este grupo nacional de oração, o maior da TV brasileira, que você acompanha tanto presencialmente quanto pela TV Evangelizar, aí na sua casa, montando o seu próprio grupo de oração. Estamos caminhando durante esta quaresma, serão 7 semanas de conversão e essa já a 6ª semana, ou seja,
a penúltima. E você vai participar com a gente e com os nossos convidados especiais. Vamos receber o pregador Emanuel Stênio e Padre Marcos Pollack, caminhando com Cristo nessas 7 semanas de conversão. Então acompanhe com a gente a partir das 19 horas pela TV Evangelizar. Reúna sua família e estaremos juntos também aqui na Noite de Louvor. E assim eu me despeço de você por hoje, mas nós temos um novo encontro amanhã, quinta-feira, aqui na TV Evangelizar, no mesmo horário de sempre, às 3h30 da tarde. Espero você. Fique com Deus.